Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente seguir pro vídeo de hoje, eu preciso que você me prometa uma coisa. Todo o conhecimento que eu te passar nesse vídeo, você precisa me prometer que você vai usar apenas para o bem. Porque nesse vídeo eu vou te ensinar um dos truques maquiavélicos em interações humanas. Como usar o silêncio para manipular situações e pessoas. Mas antes de seguir para o vídeo, não é justo que apenas você tenha acesso a todas essas informações, todos esses segredos. Portanto, a única coisa que eu peço é para você deixar o like nesse vídeo, assim o algoritmo mostra esse vídeo para outros homens que precisam se educar, que precisam aprender com esse tipo de informação. Nós vivemos atualmente em um mundo que recompensa a fala constante. Nesse excesso de palavras, nós passamos a esquecer uma das armas mais importantes da interação humana, o silêncio estratégico. Enquanto a maioria das pessoas está anunciando de cara as suas intenções, transmitindo cada pensamento, cada objetivo, cada ideia, o verdadeiro jogador sabe quando calar a boca e transformar o silêncio em uma arma. Isso não é novidade. Nicolau Maquiavel, filósofo e teórico político do século XVI, já entendia esse princípio melhor do que ninguém. As palavras criam aparências, o silêncio preserva a realidade. O tempo onde todos só se importam em se exibir. Quem domina o silêncio estratégico não protege apenas a sua posição, mas alcança o que os faladores nunca conseguem, que é vencer enquanto os outros ainda estão falando sobre o que é vencer. No tempo de Maquiavel, uma palavra errada poderia significar exílio ou até execução. Hoje, talvez as consequências não sejam tão letais. Se bem que no Brasil, mas o princípio continua o mesmo. Falar demais cria vulnerabilidades que o silêncio elimina. Maquiavel dizia: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver, mas poucos podem sentir. E é exatamente isso. Quem fala demais, expõe demais. E quanto mais você expõe, mais você dá oportunidades para ser julgado e menos mistério existe em torno de você. Cada palavra tem um custo que o silêncio não tem. Quando você fala para os outros os seus planos, você se amarra a eles na cabeça dos outros. E se você mudar de ideia, vai acabar sendo visto como incoerente ou até mentiroso. Mas, se você ficar em silêncio, mantenha sua liberdade sem precisar se justificar. Quanto mais você explica as suas intenções para alguém, mais você revela como você está pensando. E essa informação, na maioria das vezes, pode e vai ser usada, especialmente quando a gente está falando sobre mulheres. O silêncio constrói respeito, constrói mistério, distância. Como Maquiavel disse, é mais seguro ser temido do que amado. Para ser temido, é preciso manter distância, e distância exige mistério. Agora vamos falar um pouco sobre os 3 tipos de silêncio estratégicos que você precisa dominar. O primeiro é o silêncio para coletar informações. O sábio observa, o tolo fala. Quem fala cedo demais em qualquer interação revela a própria posição, enquanto o sábio espera e colhe informações. Em qualquer negociação, essa é a regra básica. Quem fala primeiro perde. E o relacionamento também. Quem ouve mais entende melhor. Número 2. O silêncio que constrói autoridade. Maquiavel dizia que o príncipe precisa ser a raposa e o leão ao mesmo tempo. E parte da esperteza da raposa é saber quando o silêncio pesa mais do que qualquer argumento. Quando o líder fala apenas o necessário, as suas palavras carregam peso, as suas palavras significam algo. Quando ele responde apenas o essencial, isso gera confiança. Existe ainda um terceiro tipo de silêncio. É o silêncio da ambiguidade. E esse silêncio vai além do medo e do amor. Ele permite que cada pessoa projete suas próprias esperanças, medos e interpretações em você. Quando você não se apressa em esclarecer algo, você dá espaço para os outros criarem na sua própria cabeça uma versão sobre você. E essas versões muitas vezes trabalham a seu favor, porque a verdade você sabe. E isso que é política. O político fala de forma vaga e assim consegue agradar públicos completamente diferentes. É o negociador que evita tomar posições rígidas cedo demais e mantém todas as possibilidades abertas. É o líder que compartilha sua visão, mas não explica cada detalhe, deixando espaço para que sua autoridade continue intacta. O silêncio não é
enganação ou omissão. É uma disciplina estratégica, você precisa treinar isso. É a consciência que você dizer o que você pensa prematuramente. Muitas vezes vai te enfraquecer e destruir seus objetivos. Além de tudo isso, além dessas estratégias, o silêncio também tem um efeito psicológico devastador. Primeiro, ele cria um espaço para projeção. As pessoas socialmente odeiam o vazio. E quando você se cala, elas tendem a preencher esse vazio com seus próprios medos, pensamentos e inseguranças. E é por isso que em uma entrevista policial, os interrogadores, eles usam o silêncio como arma. Porque uma hora ou outra, se o cara é realmente culpado e ele não dominou essa estratégia, ele vai se entregar, ele vai se incriminar. É por isso que os melhores negociadores fecham a boca e só assim conseguem fechar contratos vantajosos, simplesmente por manter esse silêncio, enquanto o outro lado, o outro negociador, se esforça para preencher esse espaço. O silêncio também estabelece dominância. Quem fala demais, 99% das vezes, está falando apenas como uma busca de validação. Ou seja, eu estou falando o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, só para receber a sua validação, só para que você me incentive. E quem fala pouco nesses momentos assume inevitavelmente o papel de juiz. O nervoso fala sem parar. O inteligente, o estrategista, fala pouco, mas fala bem. Fala somente quando é necessário. A cultura moderna idolatra a transparência. Seja autêntico, compartilhe a sua verdade. Fale o que sente, faça o que sente, faça o que te faz feliz. Mas isso, do ponto de vista estratégico, é suicídio. É você se prender a compromissos que amanhã pode te enfraquecer. Nunca faça uma promessa quando você está feliz demais. O próprio Maquiavel já dizia: a promessa feita era uma necessidade do passado. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. Preste atenção, eu não estou falando que você tem que quebrar a sua palavra. Eu bato muito na tecla que você deve fazer o que você disse que ia fazer. Só que qual que é o ponto aqui? Qual que é o segredo aqui? Primeiro, você não falar o que você vai fazer para ninguém, além de si mesmo. Você tem que sempre saber, só você e você mesmo, o que você deve fazer, o que você vai fazer. E quando, no momento estratégico, inteligente, de maneira calculada, quando você resolver dizer algo, você tem que de fato fazer o que você disse que ia fazer, porque você planejou isso. Você não falou esperando a validação de alguém, você não falou da boca para fora ou por impulso, porque alguém te forçou a falar isso. Você falou porque foi o movimento mais estratégico no tabuleiro, você pensou em dizer isso. Entende? O objetivo é falar só o que vai servir aos seus objetivos, só o que vai te engrandecer. Não exponha nada além do necessário. O homem que é transparente demais com todos é previsível, porque todo mundo sabe o que ele vai fazer. E esse homem previsível é um homem fraco. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha prestado atenção ao longo desse vídeo. Eu cobri muitas informações importantes sobre como o silêncio coleta informações, constrói autoridade e também preserva a ambiguidade. Você também entendeu como o silêncio pode causar a perda de liberdade da sua mentalidade e a destruição da sua própria autoridade. E por último, você viu como poucas pessoas conseguem usar o silêncio como arma psicológica e agora você tem essa arma também para usar ao seu favor. Tem que ser algo treinado, treinar o seu cérebro, a sua boca, a ficar calada. Só assim você vai fechar negociações, você vai dominar ambientes e, mais importante de tudo, você vai conseguir vencer e alcançar os seus objetivos, porque você não está falando para todo mundo quais são eles, entende? O segredo que o Maquiavel falou é que quem fala menos conquista mais. Quem domina o silêncio domina os outros. Bom, se você não sabia das informações que eu dei para você nesse vídeo, então já deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Eu também vou deixar aqui o link do meu livro, tá na descrição, tá bom? E até o próximo vídeo.